pessoas acreditam que o marketing é pra inflar o ego, e na verdade não. O marketing é uma ramificação do mercado. É ele que faz o teu cliente decidir se ele vai ou não comprar. O marketing, ele é a decisão, e quando tu entende isso, tu torna isso mais estratégico. Então tu trabalha a tua rede social, o teu produto, o teu serviço, toda a egrégora que envolve aquilo ali, nisso. O que é que tu quer transmitir? Porque às vezes tu simplesmente fala ao vento e tu não sabe o que tu quer transmitir. Tu copia os outros, enfim, acaba não sendo quem tu é, sabe? E aí hoje, na agência, a gente faz muito isso. A gente estuda o mercado do cliente, a gente olha profundamente pra raiz dele, o que ele quer transmitir, como que ele vai atingir o público certo, principalmente com o conteúdo certo. Porque não adianta eu só ir ali fazer vídeo todo dia, 2, 3 vezes por dia, se matar fazendo vídeo, não ter qualidade, não ter intenção, não ter direcionamento, não ter um foco, um objetivo, uma estratégia principalmente. Né? Só fazer por fazer, tô perdendo tempo e dinheiro, porque hoje tempo é o teu maior ativo. Seja muito bem-vinda a mais um episódio do Pode Florescer, um conteúdo que agrega aqui mulheres que florescem nos seus negócios, nos seus relacionamentos, na vida pessoal. Eu sou Vanessa Santos. Eu sou a Simone Borges. E hoje o assunto que vai nos trazer aqui é sobre como tu sustenta os teus negócios. Quais as ferramentas que tu usa para sustentar, para divulgar, para trazer estratégia. Então, realmente é um assunto bem importante, que eu tenho certeza que vai fazer diferença esse conteúdo quando você assistindo aí. E a nossa convidada de hoje é Fernanda Dalpiaz, ela está aqui com a gente. Ela é estrategista, ela é mentora de marketing, fundadora da agência Dalpiaz e ela faz a captação das imagens aqui do nosso Pode Florescer. E ela é a pessoa que faz assim, ó. Respira! Fê, seja muito bem-vinda a mais um episódio Número 20. Número 20 hoje, seja muito bem-vinda. Eu já quero começar te fazendo aquela nossa pergunta aqui, para te completar a frase para nós. Eu sou uma metamorfose. Literalmente, estou sempre buscando evolução, sempre buscando aprender coisas novas, me reinventando. Eu acredito que, como eu falei no episódio anterior, quando eu gravei no episódio 13, para quem não assistiu, assiste lá. Eu sou uma constante evolução. Hoje eu sou dona da Dalpiaz Agência, fundadora. Eu sou administradora, eu sou uma pessoa criativa, uma pessoa que está sempre de bom humor. E quando eu não tô de bom humor, eu respiro e tento pelo menos ficar, nem que seja, né? Tô sempre buscando essa melhor versão de mim, nem que seja 1% por dia. E essa versão da Fê agora, né? O que ela faz hoje de diferente que tu não trouxe para nós no episódio anterior, para quem não conhece a tua história? Hoje eu busco cada vez mais ser organizada. E é muito difícil. Ser organizada, seguir uma rotina constante, estudar, eu sempre gostei de estudar, na verdade. Mas eu gosto muito mais de estar nos eventos, né? E estudar por conta própria é muito mais difícil para mim. Então hoje eu tenho buscado mais isso, mais ler, mais olhar para o meu cliente como algo indecifrável. Sabe? Eu tenho que ir lá e resgatar a raiz dele. Tipo, por que ele trabalha com isso? Por que ele é isso? Qual é a essência dele pra gente poder trazer isso pra dentro do trabalho dele na rede social? Então hoje, o que eu faço é cada vez mais extrair o que tem de melhor do que o que a gente pode ser, né? Não só como pessoa, mas como profissional e como humana, né? Em todas as situações. Eu conheço a Fernanda há muitos anos já, né? E nós nos conhecemos, nós éramos bem diferentes. Acredito que nós duas evoluímos, nos transformamos muito Sim. Nesse tempo todo. E eu participei da tua transformação, assim como tu também participa da minha transformação, da minha jornada. Eu sou muito grata por isso, tu sabe, nunca vou me cansar de te agradecer. A Fernanda esteve dentro de um processo da minha transformação, esteve no meu primeiro evento presencial também, apresentando lá uma atividade incrível, e vem comigo aqui no Pod também, em todos os outros eventos que eu faço, sempre a gente está fazendo coisas juntas, né? E hoje eu tenho uma consciência de marketing.
que eu não tinha. Embora eu tenha estudado marketing lá na minha faculdade, lá há 1500 anos atrás, mas era um marketing completamente diferente. A gente aprendia os P's do marketing na época, não tinha Instagram, não tinha nada disso. Mas isso tudo sempre, eu gostei desse mundo. E eu já errei muito, continuo errando e testando e aprendendo. E eu quero que tu diga pra nós o que as mulheres empresárias que chegam até ti, falando em mulheres, sei que tu tem clientes homens também, né? Mas aqui mais voltado pra mulher. O que a mulher mais erra hoje no marketing, na tua visão? Sabe que uma coisa que elas mais erram é ser vaidosas. As pessoas acreditam que o marketing é pra inflar o ego. E na verdade não. O marketing é uma ramificação do mercado. É ele que faz o teu cliente decidir se ele vai ou não comprar. E o erro da grande maioria das empresárias é acreditar que o marketing é a propaganda, é o post bonito, é estar bem arrumada para a câmera. E na verdade não. O marketing, ele é a decisão, e quando tu entende isso, tu torna isso mais estratégico. Então, tu trabalha a tua rede social, o teu produto, o teu serviço, toda a egrégora que envolve aquilo ali, nisso. Então, eu acredito que o maior erro é elas serem vaidosas demais. Perfeccionista, talvez? Também, mas é mais pra inflar o ego, sabe? Eu preciso aparecer, eu tenho que aparecer. O famoso, não, mas tem que fazer, eu vou fazer de qualquer jeito. Tá, não tô dizendo que não tem que fazer, tem que fazer. Mas qual a intenção? Qual o objetivo daquilo ali? O que tu quer transmitir? Tem muita gente que nem sabe com clareza o que é o produto que vende, o que faz, por que faz, como faz, de que forma traz aquilo ali, né? Às vezes a gente fala o que eu quero ouvir, mas não é o que o meu público quer ouvir, não é o que vai fazer o meu público comprar. Então o ego tá nisso, né? Porque eu falo aquilo que eu sei, aquilo que eu acho, mas eu não estudei meu público, eu não sei nada. Eu só sei o que eu acho que eu sei, né? E daí acaba que tu te sente falando sozinho. Quantas mulheres já vi? Porque eu faço stories e não adianta, porque eu faço vídeo e ninguém curte, ninguém comenta, que não sei o que, eu tô fazendo à toa. Algo de errado não está certo. Essa questão que tu traz aí dessa identidade, né? Eu acho que essa condução para a pessoa se entender, para colocar um conteúdo hoje na internet, a pessoa tem que buscar um conhecimento, principalmente como tu diz, do que tu quer vender, do que tu quer falar, do que tu quer comunicar. E como é que tu chega assim, por exemplo, para uma cliente e consegue extrair dela, trazer essa segurança para ela hoje se posicionar nesse mercado assim? A gente tem dois viés hoje na agência, né? O primeiro é uma reunião onde eu identifico qual é o ponto em que o cliente está. Se ele está na fase onde ele já entende a importância do marketing e ele precisa de uma agência para gerir a sua rede e ele já tem clareza sobre isso, ou ele não entende, ele não sabe por onde começar e ele não tem clareza sobre o que é. Ele sabe que é importante, mas não, né, até inclusive não vê valor naquilo ali. E acha que uma agência é caro, por exemplo. E aí eu tenho a minha mentoria que auxilia tu entender para que serve a ferramenta, que a rede social ela faz parte do teu processo, de um processo do teu negócio, né? Ela é uma extensão da tua empresa, então tu precisa gerir aquilo ali. E aí tu precisa entender como fazer, com que clareza. Daí tem um briefing onde a gente vai olhar para dentro mais profundamente para realmente tentar entender o que é que tu quer transmitir. Porque às vezes tu simplesmente fala ao vento e tu não sabe o que tu quer transmitir. Tu copia os outros, enfim, e acaba não sendo quem tu é, sabe? E aí hoje na agência a gente faz muito isso. A gente estuda o mercado do cliente, a gente olha profundamente para a raiz dele, o que ele quer transmitir, como que ele vai atingir o público certo, principalmente com o conteúdo certo. Porque não adianta eu só ir ali fazer vídeo todo dia, 2, 3 vezes por dia, se matar fazendo vídeo, não ter qualidade, não ter intenção, não ter direcionamento, não ter um foco, um objetivo, uma estratégia principalmente, né? Só fazer por fazer, tu tá perdendo tempo e dinheiro, porque hoje o tempo é o teu maior ativo. Então tu tá ali fazendo uma coisa que não tem intenção, tá perdendo tempo, tá perdendo dinheiro, tá deixando dinheiro na mesa, como diz o Jojo. Eu vivi bastante essa realidade
Principalmente me questionei muito quando eu entrei para o mercado digital, assim, né, através da Moni Cristais. Foi uma das primeiras experiências que eu tive que colocar minha carinha realmente para vender, né? E a gente, quando quer vender alguma coisa, que no caso aí não é o meu momento hoje de terapeuta, né? Não é um serviço, eram peças, né, que eu tinha que oferecer, trabalhar, enfim. E eu senti muito essa necessidade mesmo de usar, de como usar a ferramenta da internet para poder vender de uma forma assertiva, de chegar no meu público, principalmente no meu público, né? E essa questão de produzir conteúdo hoje no mercado digital, para quem não tem experiência nem conhecimento, só tem uma vontade de vender, realmente é uma furada, eu diria assim. Porque eu tive essa experiência de perder energia, de ficar indignada comigo mesma. Quando chegava no final do dia, não conseguia, ia finalizar o post, eu ia olhar, né, e eu vi, meu Deus, parece que eu não transmiti nada. Eu só perdi tempo embelezando, botando figurinhas e gifzinhos, e daqui a pouco, quando eu via, o produto em si não estava nem sendo enaltecido. Então, realmente, é uma questão muito forte para quem quer empreender, né? Precisa realmente buscar conhecimento. E entender, principalmente, que é investimento de tempo, de conhecimento, tanto da área técnica quanto investimento de profissionais, que tu não precisa saber tudo. Mas contrata alguém que vai fazer por ti, delega essa função. Te tira um peso enorme, uma sobrecarga enorme, principalmente porque tu tem milhões de coisas para fazer. E milhões de coisas que tu tem que aprender ainda sobre o teu trabalho em específico. Tu não precisa ficar aprendendo sobre como editar um vídeo, como chamar atenção, como criar um conteúdo, como não sei o que, sabe? A gente tem um cliente que ele entendeu isso. Ele entendeu que ele domina muito bem o que ele faz. O trabalho dele é, maravilhoso. Ele não quer aprender a fazer vídeo, muito menos a como criar o conteúdo. Ele quer que a gente, como agência, decifre ele e transmita exatamente o que ele quer. É isso. E ele vai cobrar muito isso da gente. E quanto mais ele cobra, como a maravilhosa Vanessa faz com a gente aqui no podcast, mais a gente evolui. Porque a gente precisa entregar aquilo que o cliente quer, porque ele tá pagando por isso. E porque ele entregou a coisa mais preciosa, que é o trabalho dele, para alguém transmitir aquilo para ele, né? Então, entender esse processo é extremamente fundamental. E principalmente quando a gente tem um guia, né, que nem mentoria, treinamento, curso. Às vezes a gente vai comprar um curso online e no curso online tem uma grande diferença. Tu consegue ir e voltar o vídeo várias vezes, mas se tu não entendeu a linguagem técnica, tu não tem pra quem perguntar. Mesmo que tenha um suporte, tu não vai ter a mesma direção que uma mentoria. Na mentoria tu consegue olhar, alguém vai olhar diretamente pro teu negócio. E aproveitem enquanto eu não cobro milhões ainda da minha mentoria, né? Porque eu olho diretamente. Ainda. É, exato. Porque eu investi muito alto pra alguém olhar no meu negócio e não foi diretamente como eu faço, sabe? Foi um olhar assim, tu pode fazer isso, aquilo, aquele outro. A pessoa não olhou a minha necessidade. E hoje eu tenho eu vejo o quanto é importante, porque eu já tive alguém que olhou diretamente pro meu negócio e direcionou. Tu tem que ir por aqui, tu tem que fazer isso aqui, o teu potencial é ali, e tu pode ter tudo isso aqui pra te fazer, sabe? E, isso é transformador, porque o teu ponto de criar conteúdo é diferente do chat GPT, por exemplo. E daí se tu não sabe direcionar o chat, ele vai te entregar qualquer coisa, vai ser genérico, mais do mesmo, não vai ter uma essência ali humana. E aquilo ali vai ser, mais uma vez, perda de tempo, sabe? E hoje é extremamente importante que a gente entenda isso, que o direcionamento ou delegar essa função para quem sabe é fundamental. É um investimento e não um custo, né? Eu sempre falo, né, que a gente precisa ter pessoas que auxiliem a gente no que a gente não é o expert, né? Uhum. Quando eu comecei lá com as terapias, com reiki, com os japamalas, e eu tive a sorte de ter a Gabriela na minha vida, que trabalha com essa parte toda aí de marketing. Ela foi me estruturando lá do início, e ela foi dizendo, olha a paleta de cor, olha aquilo ali tá torto, bota ali pra lá. Então essa visão de olhar pra ali e entender a coisa toda, eu vim aprendendo lá do início. E eu fui contratando pessoas, inclusive a Fernanda, fiz várias mentorias, já várias coisas contigo, que me abriu muita coisa, porque a gente vai aprendendo e vai indo até um ponto.
E às vezes a gente chega ali e não sabe mais como sair dali, né? Até o último serviço que a gente fez agora, a última mentoria, foi bem isso. As minhas coisas já estavam andando ali, tudo alinhada, mas tinha uma dificuldade minha ali pontual que eu não estava conseguindo sair dali. E a Fernanda veio lá e me instigou e pum, né? Saiu daquele lugar ali. E eu acredito muito nessa questão de buscar sabedoria e de investir. Nós temos prioridades na vida. Então, quem está começando a empreender não vai investir muito valor de dinheiro, né, no marketing, porque ela está ainda fazendo curso, comprando coisas que precisa. E entendo, ok, mas buscar, de alguma maneira, uma mentoria para eu aprender, então, um pouquinho disso aqui para que eu faça melhor. Porque, como diz, é melhor que a gente faça do que não faça, esperando ser perfeito, porque não vai ser perfeito. Mas também a gente não pode deixar de fazer. Entendendo esse mundo de hoje que nós estamos vivendo dentro da internet, dentro de todo esse conteúdo digital, que é muita informação, o mínimo de consciência a gente precisa ter, até onde eu consigo ir sozinha, até onde eu preciso buscar uma ajuda, o que eu sei sobre isso aqui. E essa questão que a Fernanda sempre fala que eu exijo muito, é porque eu eu considero um pouco de conhecimento, né? Eu trabalho muito a questão do neuromarketing, da neurovenda, isso tudo eu tenho conhecimento sobre isso também. E aí quando eu digo assim, não, bota isso pra cá, não bota pra lá, e a Fernanda quase enlouquece comigo, é porque eu tenho essa noção um pouco também. E eu acredito que esse puxão que eu dou te faz também, cada vez mais pra frente, cada vez melhorar, que é o que a gente faz aqui no podcast. A cada episódio, cada gravação, a gente melhora um pouquinho. Mas disso tudo aqui, eu quero que tu me diga assim, eu entendo hoje, quando as mulheres chegam lá em mim, que elas estão tentando vender a ferramenta delas. Isso aqui é demais. Eu quero vender a minha ferramenta. E elas querem falar da ferramenta, da ferramenta, da ferramenta. Quero que tu fale sobre isso aqui, que eu acho que é bem importante para elas entenderem essa realidade. Primeiramente, o que a tua ferramenta faz? O que ela resolve? Que dor ela supre ou ela atinge? Não adianta eu ir lá e dizer assim, olha, eu tenho uma mentoria assim, assim, assado. Ninguém quer saber o que é a tua mentoria. Ela quer saber exatamente como tu vai resolver o problema dela, que é, no meu caso, eu não sei pra que serve Stories e Reels. Não sei pra que serve. Eu não sei como usar a caixinha de pergunta, ou eu boto lá e ninguém me responde. É pra isso que eu quero saber isso. A minha mentoria vai te auxiliar nisso. Então, tu precisa entender como que tu vai resolver a dor do teu cliente. Tu tem que, principalmente agora no ano de 2026, que é uma coisa que a gente está estudando muito pra agência, quais são as coisas que performam, porque graças a Deus, né, a internet muda o tempo inteiro, o Instagram toda semana atualiza, então a gente tem que estar sempre estudando. O que acontece? Agora no ano de 2026, quem copia? Tchau, obrigado, não vai existir. É cópia, o Instagram não vai entregar, beleza. Quem não tem clareza, tchau, obrigado também. E quem não atinge a dor do cliente, tchau, obrigado também. Se tu não fala, se tu não confronta o teu cliente falando exatamente o medo que ele tem, a dor que ele tem, ou atingindo exatamente naquilo que o teu produto resolve, não vai adiantar. Tu precisa ter essa intenção. E quanto mais tu confrontar o teu cliente, mais bem posicionado vai estar e mais venda tu vai ter, porque tu vai resolver algo que a pessoa já precisava. E ela só precisava de é verdade! Como que eu não pensei nisso antes? Só que tu tem que oferecer, tu tem que atacar, tu tem que estar ali, né? Então, eu quero vender minha ferramenta. Esquece a ferramenta e lembra como que tu resolve aquela dor. E aí também tem a questão da identidade, né? Do que tu quer comunicar, como tu identifica, assim, por exemplo, uma pessoa que é uma ferramenta, ou como é que ela se apresenta, como é que ela se posiciona para ela vender. Tu consegue pontuar isso e conduzir essa pessoa, vamos supor, a estudar uma nova estratégia. Porque, por exemplo, um exemplo assim, como tu comentou muitas vezes, assim, tu vendia japamala, tu tinha uma postura, né, de usava tipo de roupas, né, um estilo de vida que não representa aquilo que tu quer vender, né? É importante que a pessoa tenha uma postura quando apareça na rede social que transmita pelo menos a tua verdade, óbvio, né? Que é, como tu diz, a tua essência, ela não é bonita, né? A gente não é perfeito, então isso identifica as pessoas como normais
não é não é um filtro de Instagram. E ao mesmo tempo essa questão da identidade, de não ser tão diferente aquilo que tu quer vender ou propor, o serviço, com a tua postura e o teu posicionamento e a tua própria apresentação, né? No nosso direcionamento na agência é o seguinte: existe o briefing, e dentro desse briefing a gente tenta extrair o máximo de informação que a gente possa ter clareza. E muitas vezes o cliente não tem clareza. Ele chega e não sabe comunicar, não sabe o que ele quer. Então a gente tem que, hoje tu comunica isso. É isso aqui que tu quer? É esse público que tu quer atingir? Ah, não é. Tá, então qual é o público? É com esse que tu quer falar? Esse aqui é o que a gente tem. Isso aqui são os dados que a gente tem. A gente vai lá na raiz, identifica e direciona. Vai ser assim, nós vamos começar a comunicar assim, essa vai ser a intenção, tu vai transmitir essa imagem. Isso condiz com o que tu deseja? Sim, não. Daí a gente ajusta. Eu gosto muito de dar o exemplo do restaurante. O marketing, ele de restaurante muitas vezes pode ser enganoso. Aí tu vai lá, faz uma foto bonita, não sei o que, queijão, assim. Quando tu vai no restaurante mesmo comer, não é daquele jeito. O que acontece? A culpa é do marketing, porque o marketing é enganoso. Mas a culpa não é só do marketing, é também de quem fez uma entrega ruim. Porque se eu fiz um marketing enganoso, ok, a empresa estava ciente de que estava sendo feito um marketing enganoso. Entende? A mesma coisa o atendimento. Eu já trabalhei com um restaurante onde a gente ia lá, fazia fotos bem bonitas. No dia do marketing, nossa, fotos lindas, mesa limpa, prato, não sei o que lá. Daí no dia a dia, era um lixo. As pessoas iam lá e comentavam: porque o atendimento é ruim, porque a entrega não é essa, que não sei o que, esse marketing enganoso. O cara pediu pra me excluir todas as redes. Então, é exatamente isso. Imagina que tu é um restaurante e que tu precisa transmitir o que realmente tu vai entregar para aquele cliente. Só que, resolvendo a dor, no caso de serviço, a gente resolve a dor do cliente, né? No caso de restaurante, a gente gera desejo no cliente, é diferente, né? Mas a dor também serve para gerar desejo. De que maneira eu tô gerando o desejo no meu cliente? O que eu tô transmitindo para ele? Eu estou transmitindo uma postura de blazer, que eu sou bem séria, e daí na vida é uma porra louca. Não adianta. Ou tu te condiz na tua vida para ser uma moça séria de blazer, ou tu ataca esse público, porque daí tu vai querer um público alto padrão. Exatamente, né? Isso que eu Aí chega o público de alto padrão, tu não consegue atender aquele público de alto padrão. Por quê? Porque tu não tem postura, tu não tem preparo para aquilo, sabe? Então é extremamente importante a gente entender o que eu sou, onde eu estou atual, quem eu quero atingir, que postura eu quero mostrar para as pessoas, aquilo ali que eu faço condiz, qual é a dor que eu, sabe? Tem uma série de perguntas que a gente tem que se responder primeiramente, tem que ter clareza primeiramente no nosso negócio sobre o que a gente quer, para depois abrir pro mundo, né? Sabe o que eu vejo muito também? A mulherada chega lá e quer resultado. Eu não tô faturando, não tô vendendo, não tô tendo o número de curtidas, de visualizações que eu queria. Mas tu tá fazendo, senhora? Aí eu pergunto assim, elas olham lá, a Vanessa tem um resultado hoje. A Vanessa tem um resultado, ela atende, tem um podcast. Mas a Vanessa tá há 6 anos fazendo stories todos os dias. Todos os dias. A Vanessa tá há 6 anos postando. A Vanessa tá há 6 anos fazendo vídeo. E meus vídeos, meus posts eram horrível antes. E foi melhorando. E ainda tem muito que melhorar. Mas eu faço. E aí o que acontece? Quando eu olho pra Fernanda e penso assim, eu trabalho com marketing e eu quero ter o resultado da Fernanda. A Fernanda tá gravando os podcast, tá fazendo evento, também quero. Mas eu não quero ter o esforço que a Fernanda faz. Eu não quero gravar, eu não quero ir lá me expor, eu não quero fazer. Aí é onde entra uma coisa que eu vejo muito lá, essa divergência nos pensamentos. As pessoas querem o resultado, mas não querem fazer o que precisa ser feito. O tu estar hoje no online tem que ter constância, tem que ter disciplina, tem que ter estratégia, tem que ter ação. E não é qualquer um que sustenta isso. Não é. Eu já vi muita gente começando e parando no meio do caminho. Começando no digital, achando que ia ficar milionária no digital, foi lá, ficou 1 ano e não aguentou o tranco, porque não é fácil. Não é fácil, né? E sabe o que mais faz as pessoas desistirem? É a falta de clareza.
de onde quer chegar, do porquê que tá fazendo aquilo ali. E eu não só já estive, como muitas vezes me encontro nesse lugar de novo. Até é uma discussão constante que vem acontecendo da busca, né? Onde é que tu quer chegar? E quando tu não tem clareza, qualquer coisa serve, né? E essa é o maior erro das pessoas. É não ter clareza. Porque se tu tem clareza, eu quero ter o resultado da Vanessa. Só que eu não sou Vanessa. Eu não vou percorrer o mesmo caminho que a Vanessa. Eu vou percorrer o meu caminho porque eu sou eu. E eu tenho a minha essência, eu tenho o meu jeito. E eu posso ter o resultado da Vanessa. Ou querer o resultado da Vanessa. Mas eu vou ter um resultado diferente. Porque eu vou ter o meu resultado. Pode ser muito melhor ou muito pior. E isso vai depender das decisões difíceis que eu vou ter que sustentar. Das coisas que eu vou ter que abdicar. E aí é aquela coisa que você acabou de falar. Quantas vezes tu vê o sonho do outro? Ah, mas que carrão lindo, eu também quero ter. Mas tu não viu ela passando noites em claro, abdicando de estar no meio dos amigos, abdicando de momentos em família pra estar aqui ralando, estudando, trabalhando, sabe? Hoje muita gente critica, né? Ah, acordar cedo, tomar banho gelado, fazer atividade física, dormir cedo. Ai, pra que essas coisas? Virou modinha. Tá, mas tu sabe por que essas coisas? Sabe? Tu critica porque talvez tu não tem clareza sobre aonde tu quer chegar e porque tu não tem noção nenhuma do quão difícil é sustentar essa decisão. A mesma coisa, quando eu comecei a empreender, eu tinha duas coisas que eram muito claras pra mim. Eu quero morar numa cabana, no morro, e eu quero ter um carro. E eu quero, principalmente, não ter que cumprir horário pra ninguém. Eu quero realizar os meus sonhos porque eu vou fazer acontecer. E isso era muito claro pra mim. E eu tive que sustentar. Independente se eu ia tomar cerveja todo final de semana, se eu não ia, sabe? Independente de como eu iria fazer aquilo ali, eu tinha que sustentar aquelas três coisas que eram muito claras pra mim. E quando tu tem isso muito claro, pode estar caindo chuva de pedra na rua, que tu vai estar correndo porque tu tem muito claro que tu tem que alcançar aquele objetivo, sabe? Tem uma mulher que eu sigo aqui de Osório, que ela até foi uma mentorada minha, a Bárbara. Ela tem um estúdio de pilates agora. Só que ela é fisiculturista. E ela já ganhou 2 prêmios já por atingir o nível master lá, né? De ser campeã. E ela falou assim, vocês não têm noção do quanto é difícil tu desmaiar. Porque tu não pode comer mais. Porque tu tem que ter um nível... Daí eu parei, ela falou aquilo me impactou, né? Quando ela falou assim, desmaiar de tonta. Cara, olha o nível que a mulher tem que superar dela mesma. Porque ela tem que sustentar tanto aquele desejo dela de ser campeã que ela se condiciona a poder desmaiar. Veja bem, a pessoa se condiciona a isso porque ela tem muito claro aonde ela quer chegar. E é isso que faz a pessoa não desistir do Instagram, ela ter consistência e ela persistir não só na rede social, mas nos objetivos dela. Porque ela entende o porquê. Que é aquilo que eu falo para os meus clientes. Se tu entender que a rede social é uma extensão do teu negócio, faz parte do processo, tu tem que fazer stories, tu tem que divulgar, tu tem que atender o cliente por ali, vira rotineiro. É natural pra ti, é estranho quando tu não faz. Tu até te sente culpada. Vai dizer, Vanessa, nas estratégias que a gente cria pra, vou tentar aumentar as visualizações ali e vou ficar sem fazer. Cara, chega a ser estranho, porque tá acostumado a fazer. Uma coisa que eu vejo muito, que eu admiro muito as pessoas que são atleta, porque atleta tem essa disciplina, né? Eu quero chegar no pódio, eu vou fazer o que precisa pra chegar até lá. Uhum. Eu nunca fui atleta de nada na vida, nunca joguei nada, nem pedrinha na água eu sei jogar, mas eu tenho muita disciplina pras outras coisas. Eu sou a pessoa que eu estudo todo dia, que eu faço o que eu tenho que fazer. Se me mando fazer, eu faço. Então tudo que a Fernanda me dizia lá na mentoria, faz isso, faço, tô fazendo. Eu obedeço, né? Eu sei mandar, mas eu sei obedecer também. E eu vejo que isso é uma coisa muito inspiradora de se ver nos atletas, nas pessoas que têm essa disciplina mesmo. E eu não sei como que eu, nunca tendo feito esporte na minha vida, tenho essa disciplina para as outras coisas. Não consigo entender essa compensação que eu tenho aqui. Vou te explicar. Porque tu tem clareza aonde tu quer chegar. A disciplina só vem a partir do momento que tu tem clareza. Ninguém vai abdicar de comer um
algo gostoso no final de semana com o marido, por exemplo, se quer ser magríssima. Entende? Quando tu tem clareza, tu quer ser rica, famosa, milionária? Tu tem que fazer isso. Tu tem clareza sobre isso, então tu faz. E o que tu acabou de falar é muito importante. Tem gente que contrata mentoria, paga mentoria de milhões, inclusive, e não faz o que tem que fazer. Daí acha que porque contratou a mentoria de milhões vai resolver o mundo. Ou porque comprou o curso X que a pessoa diz que vai ficar rica, né? Que é o famoso agora da internet. Cara, não acontece. Eu sou o exemplo disso. Eu comprei uma mentoria de milhões, não fiz o que tinha que fazer, não me tornei rica. Por quê? Porque eu não fiz. Ponto. Agora, o mais importante não é, errei. Não. Sustenta teu erro. Sustenta que tu realmente não conseguiu fazer porque tu não fez o que tinha que fazer. Tu não tem o resultado que tu gostaria porque tu não fez. Simples. Escolha. O que tu escolheu naquele momento? Qual era a tua prioridade? Tu teve que tirar milhões do teu bolso pra poder ter aquele resultado que tu não teve porque tu não fez? Aprendeu com menos dinheiro no teu bolso. Aprendeu da pior forma. Mas espero que tenha aprendido. Essa identidade, essa questão que tu traz aí, eu interpreto também dentro da minha realidade da seguinte forma, assim, tudo tá ligado muito às tuas escolhas, né? Sim. Tudo. Até no sentido, assim, no contexto geral, clareza, primeiro buscar o autoconhecimento. Então, como diz, tudo energeticamente está ligado. Autoconhecimento, né? As pessoas buscar saber o que quer dentro de todos os âmbitos da vida, profissional, emocional, enfim, ligar o equilíbrio energético do teu corpo, né, da tua disciplina, dos teus objetivos, da tua postura, da tua identidade, daquilo que tu quer comunicar. O que mais que eu sinto, assim, também, que tudo isso eu trago porque eu tô aprendendo muito com isso. Porque não que eu vá fazer sozinha, porque eu acredito que, mais uma vez, eu entendo que realmente esse tipo de trabalho de marketing e estratégia tem que ser usado através de profissional que está estudando para isso. É como tu disse, não é sair do foco. Mas o que eu quero te dizer, assim, esse querer, ele é fundamental. Se a pessoa não quiser, a gente tem muitas pessoas que buscam conhecimento, escutam aqui o nosso Pode Florescer, se inspiram nas histórias das mulheres, são empresárias de sucesso, mas é com o caminho que ela fez. Ela escolheu esse caminho, ela buscou ferramentas para isso. Então, muitas vezes tu olha assim, se espelha no mundo do Instagram e acha que as pessoas ai, que linda, um carro do ano, feliz da vida, almoçando, viajando, indo pro exterior. Mas ela teve um caminho, ela fez escolhas. Uhum. Esse eu acho fundamental. O que a Fernanda tá trazendo aqui pra gente é marketing, sim, é estratégia de vida. E escolhas difíceis. Exato. Que ela precisou sustentar, que é aquela coisa que eu e o Thiago, a gente tá passando muito por isso, né? A gente tá reestruturando os processos da empresa e a gente, desde que o ano virou, é aquela coisa, né? Vira o ano, as pessoas começam com metas, não sei o quê, mas a gente determinou que nós íamos acordar cedo, que nós íamos ter uma rotina específica todo dia, que ia estudar tanto tempo, que ia trabalhar até tal hora a gente ia dormir, exceto quando tem evento, alguma coisa assim. Por quê? Que não ia ter finais de semana, que não ia ter férias, que não ia ter brincadeirinha, que não ia estar numa ambiência que não nos agrega. E não é fácil, mas a gente escolheu isso. E a gente tem que sustentar, mesmo que tem dias que alguém vai vir aqui, vai te chamar pra sair. Mas faz não sei o que lá. Não, agora não dá. Mas por que não dá? Porque eu não quero. E eu tô aprendendo muito também a dizer o não, a sustentar aquilo que eu decidi pra mim. Não importa se tu acha que é bonito ou que não sei o que é frescura. Sabe, quando tu vai fazer dieta, alguém diz assim, começa hoje. Não, eu não quero. E isso é sustentar as escolhas difíceis, porque tu fez uma escolha difícil. A partir do momento que tu decidiu sair da média, já é uma escolha difícil. Tu decidiu não ser mais comum. Então, tu tem que sustentar aquilo ali. Tem duas coisas que tu falou aí que eu quero puxar aqui um pouquinho, né? Uma é essa questão das escolhas. Eu faz 3 anos vai fazer que eu tô tomando frio todo dia de manhã, eu sempre acordo antes do sol, eu faço exercício físico, eu cuido da minha alimentação, eu cuido de quase zero a bebida alcoólica, aí tomo um vinhozinho de vez em quando. Isso é muito diferente do que eu fazia antes. Antes, no carnaval, até 4 anos atrás, eu pulava carnaval com um cooler de cerveja do lado, confesso. Adorava o carnaval. Hoje, pra mim, não faz mais sentido fazer isso, porque as minhas escolhas, a minha energia, a minha saúde
tem outro objetivo, como tu falou, realmente eu tenho a clareza. Eu quero envelhecer saudável, com saúde, com um corpo bem forte, e isso não vai ser sustentado se eu vir à noite, se eu beber muito, se eu não fizer exercício físico. E eu acredito que depois que tu falou, me clareou bem isso mesmo pra mim, né? São essas minhas escolhas que fazem eu fazer o que precisa ser feito, que fazem eu fazer os stories todos os dias, que fazem eu trazer as coisas que precisam também com a estratégia, que é o que eu falo, né? Não adianta só eu ter clareza de onde eu quero chegar e eu não fazer o caminho para chegar lá. Porque se eu tenho clareza que a minha meta é X no ano de 2026 e eu ficar sentada no sofá olhando Netflix, não vou chegar lá naquele lugar. Então eu preciso abrir mão de algumas coisas. Eu dormir cedo hoje para mim é indispensável, indiscutível, acordar cedo também, e como tu falou, se alguém convidar, não vou, muito obrigada, tá tudo certo, pode ir, mas eu não vou. É a minha escolha de vida, meu estilo de vida hoje. E isso reflete nos meus negócios. Isso me traz muito mais resultado nos meus negócios. Porque eu tô mais disposta, minha energia tá mais harmonizada, eu tô mais focada, eu tenho aquela disciplina, e isso reflete muito pro meu sucesso, né? Pro sucesso que eu tô buscando. E a outra coisa que tu falou, que a gente sempre fala aqui da ambiência, né? Estar com as pessoas que fazem o que a gente faz, que querem o que a gente quer, que buscam o que a gente busca, ou que já estão, já têm, já fazem o que a gente quer também. Isso aí também é outra coisa que eu não abro mão mais hoje. Essas escolhas, assim, são indispensáveis para mim, e isso reflete na minha vida pessoal e nos meus negócios também. E esse papo sobre ambiência, mais uma vez, a gente sabe que essa ambiência é graças a gente se relacionar, se conectar com as pessoas certas, e a gente se conectou com as pessoas certas para viabilizar o nosso Pode Florescer, e a gente tem que agradecer a todas essas pessoas incríveis que apostaram, que acreditaram, que estão junto com a gente nesse projeto mais uma vez. Vamos então agradecer o apoio, o patrocínio das nossas incríveis pessoas que acreditam aí junto com a gente, que somam aí forças com a gente no Pode Florescer. Então vamos trazer aqui o nome dessas pessoas especiais, como Aline Brito, arquiteta e urbanista, Vanessa Cabral, cirurgião dentista, Paula Benetti, psicanalista clínica, Pamela Oliveira, importes, vestuário, Lidiane Martins, empresária da Rede Polo, Carolina Rolim, consultora de imagem, Gabi Bragamonte, cabeleireira, Juliana Correia, vestuário feminino, Bibiana, terapeuta integrativa, Patrícia Cadini, especialista em negócios locais, e o nosso chefe Isaac também. E as nossas apoiadoras aqui, Daniela Varela, fisiopélvica, Evanise Andrade, do Atacadão do Óleo, Thiago Valim, da TM Construção e Reforma, Priscila de Menezes, personal de negócios, Mariana, esteticista, Alessandra da Saboaria Essência da Terra, a Ângela da Floricultura Lotus, Sabrina Birlen, videomaker, Raquel Beauty Hair, a Laura Matias, maquiadora, a agência da UPIAS, que hoje é representada aqui pela Fê, a Andressa Abreu, retratista, a Daiane da Aurora Cafeteria, a Márcia da MS Mídia e a Bárbara aqui da Ocre, que é essa nossa casinha que recebe aqui com tanto amor e carinho. E voltando então, Fernanda, vamos lá continuar aqui, que tem muito assunto aí, que marketing não acaba nunca, né? Tá sempre se atualizando, tem muita coisa para perguntar, né? O que tu diria hoje, assim, para essa mulher que tá buscando um posicionamento mais forte, mais firme, com mais constância na internet hoje? Eu diria para ela ter clareza, em primeiro instante. Porque posicionamento nada mais é do que aquilo que tu quer transmitir, né? Clareza daquilo que tu quer transmitir. Posicionamento não é post bonito, não é design, não é algo que é implantado. Posicionamento é aquilo que tu é. Eu me posiciono de tal forma. Assim como os players, eles são o que eles são, porque eles identificaram como eles querem se posicionar, eles sustentam aquele posicionamento e mantêm aquilo repetidamente para que as pessoas entendam sobre isso. E veja bem, não é cópia, né? Porque hoje a gente vê muito isso. A cópia não se sustenta. Ah, porque tu pode te inspirar, mas tu tem que te posicionar como tal. Eu sou a Fernanda Alpiaz, do meu jeito, como eu sou, com esse posicionamento que eu tenho hoje. Se eu sou mais leve, se eu sou mais séria, eu tenho que me comportar como aquilo que eu quero transmitir para as pessoas. Então, o posicionamento, ele tem que partir de uma clareza.
que eu quero transmitir para as pessoas? Começa por aí. E aí tu começa a sustentar teu posicionamento. Com vestimento, com cores, com comunicação principalmente. Acho que a comunicação, ela sustenta a base de tudo. Não adianta eu ir ali e soltar letrinha. Tu vai soltar letrinha um dia só. Porque não vai sustentar. E o posicionamento, ele precisa desse sustento a longo prazo. Então, é extremamente importante que a pessoa tenha clareza e domínio sobre aquilo que ela clareou uma coisa, tá? Eu quero ser rica milionária. Tá, como é que eu vou ser rica milionária? Quais são os caminhos que eu vou seguir? O que eu vou passar para as pessoas? Qual é a solução que eu vou resolver delas para conseguir ser rica milionária? E o que eu quero que as pessoas vejam de mim, né? Muitas vezes até as pessoas perguntam assim, mas eu quero ter um posicionamento só profissional. Ok. E o que mais? Né? A gente não consegue separar o CPF do CNPJ. Assim como ninguém sustenta um CNPJ forte sem um CPF decente, né? Tu não consegue sustentar uma grande empresa se tu não tiver clareza como que sustenta, qual é o caminho que tu vai seguir, quais são as escolhas difíceis que tu vai fazer, como que tu vai transmitir aquilo ali, né? E o marketing, ele tá dentro de tudo isso. O posicionamento é uma ramificação de dentro do marketing. Então, uma pessoa precisa ter clareza sobre várias coisas. E quando ela não tem clareza sobre nada, ela não se posiciona. Eu sinto que muito, né? Claro que vem do autoconhecimento, né? Eu sinto em mim, falando por mim. Quanto mais eu me conheci, mais eu me curei, mais eu fui entendendo quem eu era, o que eu queria fazer, o que eu queria transmitir. Hoje eu consigo escolher o que eu faço, consigo escolher quem eu quero atender. Mas teve um processo muito longo para isso e que eu paguei esse preço para estar aqui hoje, né? E ainda quero pagar muito mais. Quero seguir daqui, não quero parar por aqui. Mas eu vejo, assim, que aquela hora, assim, o que tu diria para aquela mulher que tá hoje pensando assim, eu preciso melhorar meu Instagram, eu preciso melhorar meu marketing, mas o que eu preciso entender para partir daqui? Tá, eu já sei, eu preciso ter a clareza, eu tenho a clareza, mas aí eu preciso buscar agora o como. Como? Investindo em conhecimento, partindo daí, né? Porque se ela não sabe como, tem alguma coisa que ela não teve clareza ainda, né? Porque o como, ele tem vários caminhos. E é esses caminhos que vão sustentar o teu posicionamento, que vão sustentar a tua clareza, que vão sustentar o teu resultado lá na frente. Então, talvez uma mentoria vá clarear o como. Uma mentoria vai direcionar ela. Talvez uma agência vá organizar aquilo que ela não sabe. Porque talvez ela tenha muito claro que ela quer ser uma influencer famosa. Tá. Para ser uma influencer famosa, o que eu preciso fazer? Tá, daí tu vai pesquisar, tu vai te inspirar em alguém lá. E esse alguém não vai, talvez, te dar a base de como ela começou. Só que tu precisa começar a partir da tua história, do teu princípio, das tuas ações, das tuas escolhas, das tuas decisões. A partir da tua clareza. E aí, vai indo. E investir é o ponto crucial pra te entender como que tu tem que começar. Porque eu dizer assim, tu tem que arrumar a casa. Sim, tu tem que arrumar a casa. Tu tem que colocar ali informações na tua rede social que vai fazer as pessoas entender sobre o que tu faz, com o que tu trabalha, o que tu resolve na vida delas, ou enfim, qual é o produto que tu vende. Mas e o que mais? Sabe? Precisa mais. Precisa ter realmente tudo isso e ainda mais. Pra te conseguir manter, porque depois que tu arrumou a casa, tá, só arrumou a casa. Não, né? Tu precisa ter constância na rede, gerar conteúdo para as pessoas te verem sempre. Tu precisa gerir aquela rede de forma que sustente as tuas escolhas e te leve pro resultado que tu quer. Eu quero trazer uma parte aí que eu acredito que algumas pessoas aí da minha geração se identificam dentro do marketing. Eu cheguei a trabalhar numa agência de publicidade, eu trabalhava como secretária da área de atendimento. E naquela ocasião, a agência, o marketing era diferente, eles tinham um caminho muito mais demorado, né? Eles tinham um caminho assim, tu pegava, por exemplo, trabalhava só com empresas, dificilmente trabalhava só com a pessoa. Tu trabalhava com uma empresa que queria vender, tipo uma lojas Renner da vida, então que tinha toda uma campanha a ser desenvolvida, daí sentava, fazia o briefing, pegava toda a ideia, daí ia todo um departamento de criação que trabalhavam 5, 6 pessoas para bolar aquela ideia,
para poder transmitir aquilo que a empresa estava querendo vender. Aí depois trabalhava toda a parte de mídia, calculava toda uma planilha de mídia, de cálculo de que mídia era interessante lançar aquele produto, aquela empresa, que não era também qualquer mídia, tinha jornal, tinha rádio, tinha televisão, né? Não era assim, não tinha rede social, assim, nesse sentido. Então hoje, o que eu quero dizer para vocês assim, a velocidade que hoje a gente tem através das plataformas digitais é enorme. Né? Então é muito rápido, as pessoas têm que acreditar. Claro que a minha geração não acompanhou esse ritmo, algumas pessoas não têm, ficam bloqueadas para entender que esse é o caminho, se tu quer comunicar, se tu quer vender, se tu quer te posicionar no digital, tu tem que te aderir a isso, e a minha geração, eu falo mesmo, porque eu já não, eu gosto, todo mundo sabe que eu gosto de falar, eu gosto de aparecer no meu Instagram, todo mundo vai ver meu rostinho lá, não me escondo, mas é uma característica minha, né? E não, eu vejo que muitas das pessoas que vêm a mim, nos meus atendimentos, eu tenho dificuldade de vender meu negócio porque eu não quero aparecer ou isso aqui. Então essa geração acredito que seja também um pouco mais desafiadora dentro dos teus atendimentos, de fazer esse desbloqueio, porque é um bloqueio. A pessoa fica mesmo travada em colocar e se expor, ou enfim, se posicionar no digital. Porque, como eu te disse, tem todo esse histórico, não existia isso. Então, o que é novo assusta também, né? A gente não vem com essa... Hoje uma criança pega um bebê, pega um celular e já quando vê, já tá até postando. Acredito eu. Já nasce fazendo stories. Já nasce o DNA. Então, assim, aí eu quero que traga um pouquinho, porque de repente tem alguém da minha faixa etária aí que diz assim, como que a Fê pode ajudar uma pessoa que tem essa dificuldade e ao mesmo tempo quer e tem boa vontade, já sabe o caminho, ou até mesmo já tem uma empresa e queira se posicionar. Esse é o tipo de cliente que eu mais gosto, né? Porque ele não é um sabichão. Ele precisa aprender. Porque o sabichão ele é mais difícil, né? O cliente que já sabe, ele tem não é um poder maior, mas ele tem um conhecimento maior. Então, tu não precisa ensinar o básico. Eu gosto bastante do cliente que não sabe nada, que chega pra mim e diz assim, eu sou analfabeta digital. Adoro quando o cliente fala isso, porque daí eu consigo transmitir muito mais conhecimento e eu consigo direcionar ele, sabe? Porque o cliente que já sabe, ele já chega resistindo. Porque eu sei, porque eu já fiz isso. Tá fazendo errado, né, amor? Por isso que tá dando certo, né? Graças a Deus. Tem que... O que eu faço? A pessoa que não sabe, eu faço que nem aula. Criança, assim. Isso aqui serve pra isso aqui serve daquilo. Tu vai pegar assim, vai falar assado, sabe? Não deu de primeira. De novo. Porque eu comecei assim. Eu nunca tive medo de me expor. Mas eu tinha muita vergonha de falar. E eu falava pra dentro. Até esses tempos eu tinha um post fixado no meu Instagram. Que eu tinha um cabelão comprido assim. E eu falava pra câmera assim. Pra dentro. Eu tinha vergonha de falar. E eu demorei 1h30 pra fazer um stories de 15 segundos que eu não falei nada com nada. Eu me lembro como se fosse hoje. Meu mentor lá na minha frente falando assim, Fernanda, fala. Tu sabe o que tu tá falando. Tu não precisa gravar nada. Eu chorava de raiva, porque como assim? Eu vou perder pra um celular? Não, né? E aí eu primeiro comecei, né? Eu entendi que o Instagram fazia parte da minha empresa e eu precisava me expor. E que eu era minha marca, não era o logo da Upiasa Agência. Era eu. As pessoas compravam da Fernanda. Inclusive, Paula Betoni que me ensinou isso na terapia. Por que as pessoas compram da Upiasa? Por causa da minha essência, pelo que eu sou. Não é pela marca em si, não, é por como eu conduzo aquilo. E cada empresa tem uma pessoa por trás, né? Independente se ela tenha um slogan, enfim, um produto físico. Mas ela tem uma pessoa que gere aquilo ali, que ela conduz aquela marca, e é aquilo ali que é a essência. Então ela precisa entender que aquilo ali é o que vai fazer a marca dela deslanchar ou não. Se ela não tem clareza que a marca dela é ela não vai desenvolver. Ela vai continuar copiando, ela vai continuar querendo o resultado de fulano e não o resultado dela. Né? O Joel Jalto fala muito isso, né? Que ele queria muito ser o Marcelo e, na verdade,
ele não podia ser o Marcelo, ele tinha que ser o Joel Jota, ele tinha que ter o resultado do Joel Jota. Por mais que ele tivesse o Marcelo como inspiração, acho que é Marcelo o nome do cara, mas enfim. Quando a gente entende isso, o jogo muda. Tu para de tentar se esconder. E eu gosto muito desse cliente porque eu conduzo ele do zero, né? Essa semana a gente pegou um cliente novo que ele disse assim: eu me sentia muito bem gravando com aquela outra menina lá, não sei como que eu vou me sentir com vocês. Fica tranquilo que eu conduzo. Porque eu realmente sei como é estar aqui atrás e estar lá atrás, né? Eu preciso saber como conduzir meu cliente para eu ter o resultado depois da edição. E eu preciso também saber como eu, como cliente, vou me sentir confortável gravando com aquela agência, né? Então eu tenho essas duas mãos. Eu sou um polvo, quando eu consigo dominar isso muito bem, modéstia à parte. E vocês têm um diferencial bem legal, né? Agora na cobertura do último evento que eu tive, vocês fizeram a cobertura e fora toda a assistência ali maravilhosa, né? A questão das edições do vídeo, tu tem algo que é só teu, assim, que tu faz, que tu participa dos vídeos. Tu apresenta, tu fala, tu traz a tua dinâmica, que aquilo ali é um grande diferencial, né? Se tu tá dizendo. Isso foi uma coisa que eu demorei bastante tempo pra me soltar, assim. Por quê? Eu não vendo a minha marca, né? Eu como agência, estou captando o evento da Vanessa. Na minha cabeça, é o evento da Vanessa, a principal é a Vanessa, não sou eu. Só que eu, como agência, identifiquei que às vezes o que faltava era esse direcionamento e esse olhar de tipo, olha, sou eu quem estou captando o evento da Vanessa e essa é a minha essência. E qual que é a minha essência, Vanessa? O emocional. Então eu preciso conduzir porque o cliente não vai fazer aquilo que eu criei na minha cabeça. Então eu vou lá e faço e na hora da edição a gente conduz exatamente aquilo. Quando eu fui captar o evento do Elas Prosperam, a gente já tinha eu não sabia como era o evento, eu nunca tinha ido, mas eu já sabia exatamente o que eu queria entregar naquele evento. E isso é um grande diferencial, porque tem gente que só chega lá e seja o que Deus quiser, né? Então a gente se prepara antes, a gente estuda o cliente antes pra conseguir ser o nosso diferencial, né? Senão a gente é só mais uma agência no meio de todas as outras que tem aí, porque concorrência é o que não falta, né? E isso muda o jogo, né? Tu ter, como a gente fala aqui da preparação do podcast, né, Simone? A gente não chega aqui e grava de qualquer jeito, não, tem todo um ritual, uma preparação, um estudo sobre isso. Porque senão vai ser só mais um, né? Exato. E pode ser mais um, mas mais um muito gostoso, né? De se fazer, de se assistir. Muita intenção, com propósito, tudo que a gente traz aqui é exatamente para fazer a diferença ali para quem está assistindo aí. E por isso a Fernanda tá aqui com a gente também, né? Junto com o Thiago, captando as nossas imagens, fazendo tudo, porque a gente se conecta, tem a mesma energia, a mesma busca, né? Tudo isso desde lá do início a gente vem caminhando junta e com certeza, assim, o que a gente faz aqui juntas, a Simone e eu, junto com a agência da Alpiaz, assim, tem dado resultado, tem melhorado cada vez mais, a gente tem recebido aí os feedbacks bem legais. E essa diferença também, vocês não veem aqui, mas por trás das câmeras eles ficam nos auxiliando, cuida ali, faz aqui, levanta uma plaquinha de uma coisa, eles têm as plaquinhas prontas que mostram ali pra nós. O Thiago tá ali agora, ele faz o sinal, a Fernanda fica ali também. Então tudo isso, eles não vêm aqui, ligam a câmera e ficam gravando. Não é isso. É muito mais do que isso. Eles vêm aqui, a Fernanda traz um concentra, respira antes de começar. Por isso que a gente puxou ali no início, né? Exato. O respira, a Fernanda traz pra gente se concentrar ali. Eles ficam cuidando, né? Que nem a gente falou lá no outro episódio, né? Que eu preciso alinhar os chakras e o cabelo antes. Então, antes de começar, tá bom o cabelo, tá bom aquilo, tá bom todo esse cuidado eles trazem aqui pra nós. E a gente tem uma gratidão imensa por vocês, né, estarem aqui de novo na segunda temporada e com certeza vão continuar, não tem nem dúvida que vão continuar aqui com a gente, só crescendo e aprendendo juntos também, né? E uma coisa assim que eu vejo é que a gente vai amadurecendo no caminho, né, Fernanda? Eu consegui ver tu amadurecendo, tenho certeza que tu também viu eu amadurecendo e essa caminhada, assim, é de onde eu quero trazer pra você que tá assistindo aí agora. Quando tu escolher ter um negócio, ter um serviço, empreender, que hoje tá muito fácil pra todo mundo fazer isso, mas não tá fácil pra todo mundo sustentar isso e ter sucesso. Então tu busca essa clareza,
busca fazer, ter ação, busca ter constância, não comece e para toda hora que não vai funcionar, busca ter pessoas que vão te trazer a clareza e pessoas que vão te trazer a estratégia também, porque tem que caminhar junto, senhora, a gente precisa como mulher adulta, empresária, olhar para o nosso serviço como uma empresa com CNPJ e olhar para aquilo ali, investir naquilo ali, estruturar aquilo ali e tá sempre crescendo e melhorando, né? Investindo, reinvestindo, o que pode melhorar, como eu posso melhorar. Agora é o momento de eu investir numa agência, vou chamar lá a Fernanda, vou conversar com ela, ela tem um olhar diferenciado, ela vai olhar para ti, vai te espremer lá para tirar a tua essência, para botar para fora ali. E isso é muito legal, os vídeos que vocês fazem, assim, que vocês captam, que mostram ali, é muito legal, é muito diferente mesmo, né? E dá pra ver que tem a cara, assim, da agência mesmo, né? Parabéns pra vocês. Não é puxar saco que ela tá aqui. É de coração, é de Agora verdade. deixa eu falar, assim, o meu jeito, né? A minha leitura da Fê aqui. Porque também conheci a Fê há pouco tempo, assim, né? A gente tá, graças a Deus, assim, a gente se conectou também nesse propósito aqui. Mas eu sinto um pouquinho sempre da força que ela tem em nos direcionar. E de um jeito só dela, né? Ela não é assim doce e nem deveria ser também. Ela Como não assim é. eu não sou doce? Não, tu não é doce assim, tu fala, tu tem que falar. Não O fica Thiago tá afinado de Ela não é doce. ela não é doce, ela não fica assim, ai, pô. E ela fala de mim, hein? Simone, faz saborzinho, não sei o que. Não, ela assim, ó, tá entendendo? Tem que tirar isso aqui daqui da frente, ou posicionamento. E eu acho isso extremamente gratificante. E por isso só te agradeço, porque esse direcionamento é o que é o certo. Não adianta tu vir e dizer, ai, que bonitinho que vocês falaram. Não é sobre isso. A gente tem um trabalho sério aqui. E a gente, como a Vanessa falou, é toda uma rotina, é toda uma dedicação para que a gente possa comunicar melhor, para que a gente possa estar aqui posicionada melhor, para quem está aí do outro lado, assista alguma coisa, que legal assistir esse conteúdo das gurias, ou que legal o trabalho, olha a evolução, a gente está de microfone hoje, a gente está investindo. Por quê? Porque essa é a intenção, é um propósito. A gente não quer ser mais um, mas a gente quer tudo que a gente puder fazer de melhor dentro dessa proposta do Pode Florescer, pode ter certeza que essa equipe que está aqui vai te entregar. E essa é a verdade. E eu só tenho a agradecer, mesmo do teu jeito, nossa comunicação no grupo, que muitas vezes ela é reta, não deu, não faz, que tá certo, tá certíssimo, tá dando certo. E isso a gente não tem nem dúvida assim de questionar. Só te agradecer mesmo, eu me permitindo também, entendendo, tentando também buscar conhecimento para que a gente possa também entender o que fica mais legal, qual a comunicação mais fluida, qual o posicionamento melhor que a gente possa trazer para você. Então, com esse gostinho de quero mais, a gente está se encaminhando para o final aqui do nosso episódio. Eu gostaria muito que tu dissesse aí, dar uma mensagem, chama aí esse mundo empresarial aí que precisa da tua presença, da tua equipe. Hoje ela está com uma equipe, toda a proposta de autoconhecimento que tu também propõe aí. Primeiramente, eu queria agradecer a vocês, é uma honra a gente fazer parte desse projeto. Desde quando a Vanessa me chamou, na primeira vez, eu senti que era um lugar que eu gostaria de estar. Não só por ser um movimento de mulheres, mas por eu entender que a minha força, e principalmente o meu direcionamento, a minha coragem, o meu jeito de lidar com as coisas e de buscar evolução sempre, faria parte e agregaria muito no projeto, né? E ao longo do percurso a gente teve um agregado aí que veio realmente para agregar, né? Então, hoje eu não tenho só a agradecer, mas tenho muito a vocês também, né? A dizer o quanto a gente evoluiu por conta que vocês nos puxaram, porque vocês fizeram a gente adquirir novas coisas, porque vocês abriram novos caminhos pra gente, né? O Pode Florescer traz muito isso, essa conexão com outras mulheres, com outras empresas, te gera oportunidades. E eu sou uma pessoa que eu mesmo gero as minhas próprias oportunidades, mas estar no meio de vocês faz com que elas cheguem até mim com mais facilidade, né? E a mensagem que eu posso deixar para quem está assistindo é: esteja numa ambiência que faz com que tu cresça, te dedique principalmente aos teus objetivos, tenha clareza sobre aquilo que tu quer na tua vida, aonde tu quer chegar, o que tu quer transmitir, se é isso que tu quer. Se hoje tu faz X
e tu não tá tendo resultado com esse X, será que é porque tu não tá tendo clareza ou será que é porque tu não tá tomando as decisões certas? Busca um direcionamento ou uma equipe, uma agência, enfim, busca o conhecimento que vai fazer com que tu realmente alcance aquilo. E tenha muita paciência, porque quem teve resultado hoje, não começou hoje. Começou lá atrás. Um exemplo muito claro é a Amazon, por exemplo. Começou num cantinho ali, era um outro logo, era outra identidade, era outro padrão, mas uma coisa ela tinha muito claro, que ela ia crescer lá na frente. E quando a gente sabe o caminho que a gente quer, por mais que tu mude, recalcule, por mais que tu evolua, por mais que isso, que aquilo, que aquele outro, quando tu tem clareza, tu vai alcançar aquilo ali, porque tu sabe aonde tu quer chegar e nada vai te impedir de chegar lá. Então, hoje, a mensagem é exatamente essa, e quem quiser conversar um pouco mais, que tirar dúvidas, conhecer um pouco mais do nosso trabalho, entra lá da UPS Agência, conversa com a gente está sempre disponível lá pelo direct, quer conversar, quer saber como funciona a mentoria, mas decide agora, sabe? Porque quem quer ter resultado lá em 2030, que é daqui 4 anos, tem que começar agora, tem que decidir agora. Ah, mas eu não tenho dinheiro, mas eu não sei o que, para de dar desculpa, começa agora, porque depois tu vai te arrepender de não ter começado antes. Muito legal. Então, se ressoou aí esse convite, praticamente assim, direto, que é do jeito da Fê, e tá certíssima, porque essa é a mensagem que ela quer deixar aqui com a gente. Compartilha aí nas redes sociais, gostou do conteúdo. Nós estamos aí no YouTube, nós estamos no Spotify, nós estamos na revista, no Instagram. Ou seja, se você também quer fazer parte desse grupo aqui, entre em contato com a gente, com as minhas redes sociais, Moni Terapeuta Energética, com a dona Vanessa. Ali também a gente coloca todo o conteúdo e sinaliza todas as questões envolvendo o Pode Florescer. Então, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui com a gente. E até o próximo episódio. Até o próximo.